Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre criação de filhos. Família, né? Falar em família é algo que enche os meus olhos. Falar de família é algo que eu amo, porque a família está no coração de Deus. Graças ao nosso bom Deus, eu tenho uma família e eu posso dizer que foi fruto de oração, foi fruto de um sonho, porque tudo começa com um sonho. Louvo a Deus por Ele ter me dado 3 filhos, amados, desejados e planejados. E o que eu quero trazer aqui para nós é o quão desafiador é criar filhos. Às vezes a gente só sabe rotular o pai ou a mãe. Às vezes a gente cobra demais dos pais, mas a gente precisa parar para pensar e ver o quanto que esses pais precisam de ajuda, a começar de mim. Então, uma das coisas que eu tenho falado com muitos pais que às vezes chega para mim triste e fala: Sandra, eu tô triste porque eu agi assim. E a gente ouve muitos pais falarem. Mas eu quero dizer para você que criar filhos não é uma receita de bolo, não vem pronto. E uma das coisas que eu sempre oriento os pais a fazerem, a começar de mim, é primeiramente a palavra de Deus, porque ela é um manual. Na palavra de Deus nós encontramos todos os tipos de assunto que a gente quiser. E buscar também livros bons. Tem muito livro bom, muito livro voltado para a criação de filhos, voltado para a criança. Tem um livro mesmo que ele fala sobre as 5 linguagens de amor da criança. E quantas vezes na nossa casa nós estamos fazendo coisas, estamos dando presente e muitas vezes a linguagem do nosso filho primordial é qualidade de tempo. Então não adianta a gente dar presentes a eles se o que eles querem, a nossa presença, é o nosso tempo. E quantas vezes nós cobramos das crianças que não façam uso de telas, que não fiquem em celular, e nós que somos pais, que deveríamos dar o exemplo, nós não damos. Então a gente precisa, pais, refletir como tem sido a nossa conduta, como nós temos agido diante dos nossos filhos. Porque a gente precisa eliminar, né, aquela velha frase que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não deve existir na nossa casa, porque nós precisamos gerenciar o nosso lar, nós precisamos liderar os nossos filhos a partir do exemplo. E não somente falar, mas não ser exemplo naquilo que a gente fala. Não é fácil criar filhos, mas eu creio que o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é o nosso consolador, ele é aquele que nos instrui, ele é aquele que nos direciona, ele é aquele que é luz para o nosso caminho, porque a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vivemos em um mundo onde nós temos visto não somente a criança, mas o adulto sendo bombardeado por uma quantidade muito grande de informações ao mesmo tempo. Nós temos visto crianças que têm tido acesso a temas que não é adequado para a idade delas, como a pornografia. E a criança ela tem aprendido sobre sexo da pior maneira possível. Não digo nem sobre sexo, porque o sexo vem de Deus, mas ela tem aprendido a pornografia. E o que temos feito? Precisamos nos abastecer, precisamos nos revestir da palavra de Deus para que possamos ser autoridade de Deus na vida dos nossos filhos. Precisamos profetizar sobre a vida deles. Precisamos pedir ao Espírito Santo que tudo que é bom, tudo que é agradável, se alguma virtude há, que isso sim seja o que ocupe a mente dos nossos filhos. Precisamos desenvolver nos nossos lares o diálogo, que tem, devido à correria dos pais, o diálogo tem se perdido nas famílias. E que se a gente não ganha os nossos filhos, se a gente não conquista os nossos filhos, com certeza o mundo conquistará eles. As coisas ruins do mundo conquistará eles. Então eu quero te desafiar neste dia a ser um exemplo na sua casa. Não estou dizendo para você ser perfeito, porque eu também não sou perfeita. Mas é a gente não se render aos prazeres deste mundo. É a gente não entregar a nossa família, não entregar os nossos filhos para o mundo. Mas a gente atraí-los para a presença do Senhor.
Senhor. É nós acordarmos e ao acordarmos, nós profetizarmos nos 4 cantos da nossa casa que a nossa casa é do Senhor, que a nossa família é do Senhor, que os nossos filhos são do Senhor, porque os filhos são herança de Deus e Deus vai requerer de nós. Deus vai requerer de mim e Deus vai requerer de você. Nós daremos sim conta ao Senhor dos nossos filhos. E a palavra do Senhor, ela nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Não significa que ele não irá desviar. Mas de uma coisa eu te digo, quando nós formamos a base dos nossos filhos, e essa base é formada na rocha que é Jesus de Nazaré. Quando nós formamos a base deles em Jesus, eles podem até lá na frente desviar, mas um dia eles vão lembrar do Jesus que nós apresentamos para ele, a começar do nosso exemplo em casa. Nós precisamos entender que mesmo, como algumas pessoas dizem, tem uns que o pai ensina o caminho, o pai leva para a igreja e depois lá na frente ele não busca a Deus. É verdade que existem muitos casos assim, mas eu quero te dizer que a tua parte, a minha parte, nós devemos fazer. E não é só levar o seu filho para a igreja, mas é você ser Jesus na vida do seu filho. Que o Senhor possa nos iluminar e que você possa lembrar. Temos o manual que é a palavra de Deus e nós temos o nosso amigo Espírito Santo que irá nos instruir. E eu te convido, ao invés de você ficar vendo somente defeitos nos seus filhos, ao invés de você liberar palavras que para nada vão servir, a não ser amaldiçoá-lo, você venha profetizar a vida de Deus, profetizar a vida abundante, profetizar todas as bênçãos espirituais sobre a vida dos teus filhos e que Deus em Cristo Jesus nos ajude para que juntos possamos formar uma geração de adoradores ao Senhor. Um forte abraço em teu coração.